Fala galera, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo agora no volume 2 da apostila, que é essa apostila azul, essa daqui. A nossa primeira aula dessa apostila, ela vai dar sequência ao que a gente estava aprendendo do bimestre passado em relação à Grécia Antiga. Nós estudamos que o mundo grego ele foi formado ali na Península Balcânica. Vimos também os primeiros povos que habitaram naquela região, dando início, ao povo grego. Importante lembrar que a Grécia, na antiguidade, não se tratava de um país, se tratava, na verdade, de uma cultura onde várias cidades, que a gente acabou aprendendo que se chamavam cidades-estado, pelo fato de serem várias cidades próximas, porém cada cidade tinha sua autonomia. Tinha seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria maneira de estabelecer sua economia, seu comércio. E essas várias cidades, estados, elas juntas formavam essa cultura, que tinha também algumas semelhanças, como por exemplo, a religião, eles eram todos politeístas. Estão lembrados dessa palavra? A palavra polis, vem da ideia de quantidade, de muitos. Da onde vem a palavra também cidade, A palavra poli também vem da ideia de cidade. E teísmo tem a ver com a palavra grega, Deus, que vem da palavra tel. Então, poli, muitos, teísmo, Deus. Então, muitos deuses. Então, a cultura antiga na Grécia era uma cultura onde eles não acreditavam em apenas um único Deus. Porque quando se acredita em apenas um Deus, se chama monoteísmo, Mono vem de um. Não tem? Monóculo é quando só tem uma lente. Monociclo é quando só tem um pneu, uma roda. Então, monoteísmo só tem um um Deus. Que nem o cristianismo, por exemplo, ele é monoteísmo, porque só existe um Deus. O islamismo também é uma religião monoteísta, porque só existe um único Deus. Já na cultura grega antiga, eles eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. Hoje em dia também a religião hindu, dos povos indianos, normalmente, o hinduísmo, eles também são politeístas até hoje, porque eles acreditam em vários deuses. Então nós estudamos também sobre essa formação do mundo grego, sobre os primeiros povos que chegaram, os dórios, os jônios, os eólios, estão lembrados? E formaram assim os povos gregos, ali na Península Balcânica. E conforme eles foram crescendo, foram se juntando, eles foram formando as cidades-estados. Então, que eram essas cidades independentes, com seu próprio governo, com sua própria economia, a sua própria política. E as duas mais famosas que nós estudamos eram Atenas e Esparta. Lembra? Atenas era muito famosa por ser ali o berço do conhecimento, da sabedoria. Tanto é que o nome da própria cidade, Atenas, vem da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. E Atenas, por ser situada mais próxima ao mar, eles acabaram focando na questão do comércio marítimo, no desenvolvimento marítimo, e principalmente na questão do conhecimento. Eles focaram muito na filosofia, nas artes, no conhecimento. Por isso que aí vai ser conhecido como o berço da sabedoria, onde os filósofos famosos da época se concentravam ali em Atenas. Por outro lado, Esparta já era uma cidade-estado um pouco mais distante de Atenas e não era tão próxima ao mar. Então Esparta acabou focando a vida, a sociedade, tudo em torno da guerra, em torno de formar guerreiros. Lembram? Então, Esparta era muito famosa pela sua capacidade de ter guerreiros, de criar ali um grande exército poderoso. E Esparta tinha 2 reis, era uma diarquia, porque tinha 2 reis. Enquanto Atenas, ali vai surgir a democracia, onde o povo vai começar a eleger os seus representantes, a participar do governo. Isso é só para a gente relembrar um pouco do que a gente falou lá atrás, ok? Então, ainda dentro desse assunto da Grécia Antiga, lembrando que existiam essas várias cidades-estados, e a gente acaba falando das duas mais famosas na época, que era Atenas e Esparta, que elas tinham essas suas diferenças. E por que a gente está falando dessas duas?
porque eram, digamos, as mais notáveis, as mais importantes da época. E também porque essas duas cidades vão liderar guerras e elas vão acabar também lutando uma contra a outra. E isso vai provocar o fim do mundo grego antigo. E a gente vai falar mais disso depois. Bom, agora vindo para essa nossa apostila nova. Aqui na primeira página a gente vê sobre essa questão da Grécia, a cultura e a sociedade. Percebe que bem na introdução a gente já vê alguns esportes, né, que nós reconhecemos hoje, do atletismo, a corrida, arremesso de peso, a luta greco-romana. E o que isso tem a ver? Porque até hoje a gente comemora, né, de 4 em 4 anos nós temos as Olimpíadas, que envolvem atletas do mundo inteiro competindo, né, entre países. Isso não começou agora, não é recente, isso começou lá na Grécia Antiga e a gente vai ver. Então, por isso que é interessante a gente estudar história, porque a gente passa a entender muita coisa do que a gente vive hoje, do que a gente faz hoje, porque tudo tem uma origem, tudo tem uma história. Então, aqui é interessante, porque quando a gente pensa na Grécia Antiga, a gente já pensa naquelas estruturas, da arquitetura, das estátuas, da mitologia grega, né? Porque tem muito filme que fala sobre deuses gregos, semideuses, e a gente vai lembrando disso. Mas é interessante que agora a gente vai entender melhor sobre algumas questões da Grécia Antiga. O primeiro assunto da nossa apostila é sobre a cultura e os contatos com outros povos. Bom, apesar de toda essa região da Península Balcânica terem várias cidades-estados, onde uma delas era Atenas e também Esparta, a maneira da cultura e da sociedade era muito parecida. Por exemplo, existiam 3 tipos de pessoas dentro de uma sociedade grega. Quando a gente fala sociedade grega, a gente está falando no geral ali de todas as cidades-estados, tá? Existiam, por exemplo, os mais ricos, os homens ricos, que eram normalmente os descendentes, né, os herdeiros dos fundadores, aqueles que tinham grandes propriedades de terra, aqueles que mandavam, na verdade. Tinham esses homens ricos. Tinham também os homens livres. Por que homens livres? Porque eles não eram nem escravos, mas eles também não eram esses homens ricos, poderosos e de família famosa. Eram homens assim que, digamos que seria uma classe média, porque eles eram proprietários também de terras, mas não tão grandes, pequenas terras. Eles eram também comerciantes, artesãos. Então assim, eles tinham uma boa vida até, mas também não era tão boa e também não era ruim. Era ali, digamos, a classe média. Então tinha os homens ricos, os homens livres e também tinham os escravos e os servos, que aí eles estão juntos, digamos, nessa pirâmide. Então se a gente pensar na pirâmide, então nós vamos ver nessa pirâmide que existiam os homens ricos, os homens livres e os homens servos e escravos, ali na base da pirâmide, porque eram eles que faziam, digamos, o trabalho pesado. Eles tinham pouco dinheiro, eram bastante explorados. E isso vai causar grandes problemas aí na sociedade grega. Mas era assim que funcionava normalmente a sociedade no mundo grego antigo. Outra coisa importante, nessa página mesmo 3, a gente vai ver ali embaixo uma ilustração, já indo para a pergunta 1, que vai ajudar vocês a responderem. Lá na apostila anterior, nós vimos sobre a importância ali nas cidades-estados, que normalmente existia a Acrópole e a Ágora. Estão lembrados? Vou colocar um desenho aqui para vocês se lembrarem. A Acrópole, a palavra já diz, acró tem a ver com algo que está acima, está num lugar alto. E pole vem da palavra cidade, então Acrópole é no alto da cidade. Então, normalmente, no alto dessa montanha, né, Atenas ainda é muito famosa, uma acrópole que vocês vão ver a foto, normalmente ficava construído no lugar mais alto da cidade, que é a Acrópole, os palácios, ficava ali construído também os templos, a casa ali dos governantes. Então, digamos que era a região mais nobre da cidade, onde era construída ali, bem no cume, né, do monte, no topo do monte, esse templo famoso, palácios, e era um local estratégico também para poder proteger a cidade das invasões. Já a Ágora, ela ficava
numa região mais baixa da cidade. É como se fosse a praça pública, né? A gente não tem nas nossas cidades, normalmente no centro da cidade, a praça pública, onde as pessoas se reúnem, tem comércio, elas se encontram, conversam. Então era assim também, conforme essa imagem mostra da apostila, era assim que funcionava a Ágora, né? Essa praça pública onde as pessoas se encontravam para fazer comércio, para discutir sobre filosofia, sobre política, fofoca. Era ali que o pessoal ficava reunido. Então a Acrópole, lugar mais alto, e Ágora, esse lugar baixo que seria a praça pública, onde eles comercializavam. E um dos produtos mais comercializados na cidade de Atenas, por exemplo, era o azeite de oliva. Por que tem esse nome? Porque vem da árvore oliveira, de onde nasce, né, o azeite, que vem da azeitona. Então essa azeitona nascia, frutificava e dela se extrai esse óleo, o azeite. E era ali uma comida muito típica do mundo antigo, não só nessa região da Península Balcânica, mas também lá no Oriente Médio. O azeite ele era fundamental para a culinária, então com o azeite, além dele auxiliar para comer pão, fazia outros pratos, ele também era usado como remédio, ele era usado também para fazer perfumes, óleos, até mesmo, como ele é de certa forma é um combustível, também ele era usado para acender lamparinas. Então o azeite ele era muito importante para aquela cultura. Então ele era vendido muito em jarros, né, de cerâmica, de barro. Então você está vendo nesse desenho, aí da página 3, a importância, né, do comércio e também da venda, por exemplo, do azeite.